Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua presença. Graças te damos, ó Pai, por mais uma vez, Senhor, ter essa oportunidade, Deus da glória, de estar diante de ti, Senhor amado, para aprender, Senhor, do teu reino, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Pai, queremos colocar nas tuas mãos, ó Deus, a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui a participar, Senhor amado, do estudo, ó Deus. Queremos colocar, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus amado, Deus da glória, a cada vida, Senhor amado, que se propôs, ó Deus, de estar na tua presença, para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, ó Deus. Precisamos, ó Pai querido, aprender, precisamos ser preparados. Pai, nós te pedimos, Senhor, neste dia, que o Senhor venha preparar o nosso coração, ó Deus, para que essa boa semente, ó Deus amado, Rabachuri canta, alabaço, Xeremederraia soube, Andaraxébia, venha ser derramado em nossos corações para a glória do teu santo nome, Jesus. Decanta, labachúbia, lamanto de cobanaraxébia. Deus, eu quero te entregar, Senhor, a minha vida. Pai querido, que o Senhor venha colocar as palavras corretas, Senhor, em meu coração, Senhor, para liberar para tuas filhas no dia de hoje. Remenerraia soube, cobanaraçai. Quero te pedir, ó Pai querido, que todo impedimento caia por terra nesta hora, Senhor. Tirando, ó Pai querido, Pai amado, Senhor, todo barulho, Deus, que impede de que possamos, ó Pai, ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor amado, e receber do alto céu. Deus, eu quero te entregar nas tuas mãos, Senhor, a cada uma dessas mulheres que colocaram no seu coração, Senhor amado, para estar aqui, Senhor, aprendendo de ti. Senhor, se tem algum obstáculo, Senhor amado, alguma pedra de tropeço, o Senhor tem o poder para arrancar essa pedra de tropeço do caminho das tuas servas, para que elas possam chegar aqui neste dia, Senhor, e aprender da tua palavra, Senhor amado. Senhor, eu quero também entregar, Senhor, não somente, Senhor, as nossas vidas, mas a nossa casa, a nossa família. No momento que estamos aqui aprendendo, ó Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Deus amado. Senhor, eu creio que o Senhor está dando ordem aos teus anjos, Pai querido, para guardar a nossa entrada e a nossa saída. Senhor, filhos que estão longe, estão ainda no trabalho, Pai, guarda os nossos filhos, guarda os nossos familiares nesse momento, Deus de mistério, para a glória do teu nome. Joga por terra, Senhor, todo impedimento nessa noite, nessa tarde, Pai, para que possamos, ó Deus amado, estar com o nosso coração, Senhor, em paz, tranquilo diante do teu reino. Agora, Pai querido, queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que está nos entristecendo, tudo aquilo, ó Deus amado, que está tirando a nossa paz, colocamos nas tuas mãos, porque queremos entrar aqui na tua presença, Deus, de Halacheb, Kobanai, com o nosso coração, Senhor, limpo, tranquilo, Senhor, para receber a tua palavra nesse dia, no nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da tua palavra, Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelas vidas que estão aqui, aquelas que ainda vão chegar, Senhor Deus da glória. Fala o coração de cada uma dessas mulheres, ó Deus. Senhor, Rabachube, aquilo que nós precisamos aprender de ti, no nome de Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor para todas as amadas irmãs. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, Lene, glória a Jesus. Já tem algumas irmãs aqui dizendo que estão viajando, aleluia. Outras estão a caminho. Mas, enquanto isso, nós vamos aqui, aleluia, começar o nosso estudo, porque a hora não espera ninguém, a gente tem muita coisa boa para ser falada, aleluia. Muita palavra do reino de Deus, da Bíblia, aleluia, o alimento para a nossa alma nessa noite, e eu louvo a Deus por cada uma de vocês, eu louvo a Deus por aquelas que ainda estão por vir, por chegar aqui, eu creio que vai chegar no nome de Yeshua HaMashiach,
no nome de Jesus. Aleluia. Tem algumas pessoas que estão dizendo aqui que não estão conseguindo acessar. Qualquer dúvida, vocês colocam lá para mim, me ajuda. Vão lá no nosso grupo e coloque lá para a glória de Deus, para que elas possam acessar. Coloque lá para elas tentar 1, 2, 3, e elas vão conseguir em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, que vocês possam estar aqui me ajudando também, mandando mensagem lá para o nosso grupo em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui hoje, aleluia, segunda-feira, o nosso último dia de aula, para a glória de Deus. Foi dias maravilhosos na presença de Deus, onde o Senhor derramou, aleluia, conhecimento sobre a nossa vida, o nosso coração. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a armadura de Deus e cada componente que faz parte dessa armadura para a nossa vida espiritual. Nós vamos começar hoje a falar, aleluia, do escudo da fé. Aleluia. Na tua apostila que está aí com você, eu creio que você já está com a sua apostila na mão, aleluia, com o seu caderno, com o seu lápis aí para anotar, com o seu marcador para marcar na Bíblia. Isso não pode faltar. Aleluia. E na tua apostila que está com você, está escrito escudo da fé. Está escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que está lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 16. A fé da intercessora é a sua defesa contra os ataques invisíveis, mesmo quando não vê. Ela crê, mesmo quando tudo treme. Ela declara: o meu Deus peleja por mim. Profeticamente, o escudo da fé bloqueia palavras de maldição, calúnias, setas de enfermidade e medo. A intercessora é guardada pela confiança inabalável de Deus. Aleluia. E eu quero aqui, em nome de Jesus, trazer o conhecimento de cada uma de nós, aleluia, ao nosso coração, o que significa o escudo da fé, apagando os dardos do inimigo. O que Paulo estava falando para os Efésios, aleluia, sobre esse componente da armadura. O que significa, aleluia, qual é a importância desse componente, dessa armadura para a nossa vida, para os dias atuais de hoje. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E eu quero te dizer, um campo de guerra invisível. Nós estamos vivendo todos os dias um campo de guerra invisível. Vivemos em um campo de batalha espiritual constante, eu e você. Os ataques não vêm apenas na forma de perseguição externas, mas através de pensamentos, sentimentos, pressões e setas invisíveis, alabarachébia. E Paulo nos instrui: tome o escudo da fé. Esse homem agora, ele tem uma revelação de Deus para entregar a nós, que possamos tomar o escudo da fé, ou seja, sem fé, ficamos expostas, aleluia. Sem fé, perdemos a cobertura espiritual. Sem fé, damos lugar ao medo, à dúvida e à inconstância sobre a nossa vida. Sem fé, não conseguimos agradar a Deus, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, somos vulneráveis aos ataques do inimigo. Pois é com o escudo da fé que apagamos os dardos inflamados do maligno, que está em Efésios capítulo 6, versículo 16. A fé é o que nos reveste, fortalece e posiciona. É pela fé que caminhamos mesmo sem ver. É pela fé que vencemos. É pela fé que permanecemos firmes no dia mau. Não abaixe o teu escudo, intercessora, mulher de Deus, você que está aqui hoje, aleluia, participando dessa imersão de intercessão.
O Senhor está te chamando, aleluia, para que você levante o escudo da fé, no qual Ele está nos entregando nesta noite. Alimente a sua fé com a palavra de Deus, aleluia. Ore em fé, viva pela fé e declare em fé. Eu sei que cada uma de nós aqui, nós estamos passando por lutas terríveis. Cada uma aqui tem um processo. Mas hoje Deus está dizendo para mim, para você, nos convocando através da sua palavra, para que você não abaixe esse escudo, o escudo da fé. Aleluia. Rabá, Shurian, Dekobanai. O Senhor está dizendo, ore em fé, viva pela fé, declare com fé. Ou seja, eu vou ser ousada para dizer para você hoje, profetize todo dia, aleluia, com a fé no qual Deus te deu. Fé é dom de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que possamos colocar a nossa fé em prática, aleluia. Então Paulo, agora ele traz esse componente dessa armadura de Deus, aleluia, para que possamos tomar posse, porque há uma guerra num campo de guerra invisível. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que era, vamos dizer assim, o escudo no contexto de Paulo? No exército romano, vamos entender isso. O escudo era grande, retangular, quase como uma porta, cobrindo o corpo inteiro do soldado. Era feito de madeira, couro molhado e metal, resistente ao fogo dos dardos do inimigo na súbia sébia. Aleluia. Então, esse escudo que Paulo ele está aqui trazendo para o mundo espiritual, aleluia, tem um grande significado, uma importância muito grande para nós, na nossa vida espiritual. Então, ele está dizendo, aleluia, louvado seja Deus, que esse escudo ele era feito de madeira, couro molhado e metal, resistente ao fogo dos dardos do inimigo. E aí o Senhor está dizendo, sem fé, perdemos a cobertura espiritual. Sem fé, damos lugar ao medo, à dúvida e à inconstância. Sem fé, não conseguimos agradar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo a importância, aleluia, de que é ter o escudo da fé? E quando Paulo ele traz aqui, aleluia, o contexto de como era feito, aleluia, esse escudo, ele está dizendo que era de madeira, um couro molhado e metal, resistente ao fogo dos dardos dos inimigos. Por quê? Porque todo dardo do inimigo, ele vem como uma lança, aleluia, vamos dizer assim, dardos inflamados, quer dizer que na ponta dessas flechas tinha fogo. Então, eles preparavam seus escudos, aleluia, com madeira, e se vamos dizer que não tivesse o couro nem o metal, se essa seta, esses dardos inflamados, viesse e atingisse a madeira, pegaria fogo rapidamente. Mas o que eles faziam? Além da madeira, eles colocavam o metal. E em cima desse metal, eles colocavam o couro molhado. Porque quando o dardo vinha, aleluia, atingia o escudo. A água que estava dentro do couro, aleluia, apagava o fogo. E o metal, aleluia, guardava o impacto daquele dardo inflamado, daquele dardo que estava ali. Então, não conseguia atingir o soldado. Então, Deus está dizendo dessa forma hoje para mim e para você, que é a mesma coisa, levando para o mundo espiritual, que sem fé perdemos a cobertura espiritual. Sem fé, damos lugar ao medo, à dúvida e à inconstância. Sem fé, não conseguimos agradar a Deus, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé, somos vulneráveis aos ataques do inimigo, pois é com o escudo da fé
que apagamos os dardos inflamados do maligno, louvado seja Deus. A fé é o que nos reveste, fortalece e posiciona diante do Senhor. É pela fé que caminhamos mesmo sem ver. É pela fé que vencemos todos os dias. É pela fé que permanecemos firmes no dia mau. Aleluia. E eu quero dizer mais uma vez para você, o Senhor está falando mais uma vez para nós, intercessoras, não abaixe o vosso escudo, aleluia. Alimente sua fé com a palavra de Deus todos os dias. Oh, Rabachúbia. Ore em fé, viva pela fé e declare a fé. Aleluia. E eu quero te falar hoje, terceira coisa, o que são os dardos inflamados. O diabo lança flechas em chamas para incendiar áreas da nossa alma. Palavras de maldição, pensamentos de medo, ansiedade, depressão, acusações e culpas, incredulidade, confusão, desânimo, comparação. Isso tudo são os dardos inflamados do inimigo que vêm contra a nossa alma. Em Isaías, capítulo 54, versículo 17, vai nos dizer: toda arma forjada contra ti não prosperará. Aleluia. E eu quero declarar isso nesta noite para a tua vida que está aqui, que nenhuma arma forjada, nenhum dardo inflamado vai prosperar contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Assim diz o Senhor nesta noite, porque é Ele, aleluia, que desce do céu, aleluia, o escudo da fé, para nos revestir esta noite, para nos dar, aleluia, uma arma de proteção, glória a Jesus, contra os dardos inflamados do adversário, contra a nossa vida, em nome de Jesus. Todos estão entendendo? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero mais Glória uma vez trazer para você nesta noite o poder da fé como defesa ativa. E esse poder da fé é uma defesa ativa. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. A fé não é uma emoção, é uma convicção firme no Senhor. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai nos dizer assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, aleluia, a convicção de fatos que não se veem, aleluia. Louvado seja Deus. Quando estou debaixo de ataque, eu creio na palavra, mesmo sem ver. Eu declaro a verdade de Deus, mesmo em meio à dor. Eu permaneço firme, mesmo em chamas ao redor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Eu quero pedir você para que você levante sua mão agora e você declare comigo: eu ando pela fé e não por vista. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Declare, aleluia. Profetiza sobre a tua vida. Glória a Jesus. Eu quero dar um exemplo de Davi e Golias. Todos conhecem essa palavra, ela está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Anota aí no seu caderninho. Glória a Jesus. Esta palavra para que depois possamos meditar nela. Golias vinha com as palavras inflamadas de zombaria, acusação e intimidação, mas Davi enfrentou o gigante com o escudo da fé. Isso comigo e com você. Olha só o que a palavra de Deus diz: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O escudo da fé protege contra os gigantes visíveis e os ataques invisíveis, aqueles que nós não estamos vendo e aqueles que também estamos vendo. Aqui está, aleluia, uma declaração da palavra de Deus, o quanto o escudo da fé nos protege, o quanto temos que usar a nossa fé em situações difíceis e até mesmo em situações de ataque.
Aqui, Golias, ele estava vindo com palavra de zombaria diante de Davi. Ele estava zombando de Davi. As palavras deles eram palavras inflamadas, né, como dardos inflamados, palavras de acusação, de intimidação. Ele estava intimidando Davi com a sua altura, com a sua postura de guerreiro, né, achando que ele ia exterminar com Davi, ele ia acabar com a vida de Davi. Eu creio a zombaria que ele fez contra Davi, mas esse pequeno, ruivo, que ninguém conhece, que nem ninguém conhece o seu nome, que nem nunca viu, que nem soldado é, que nem guerreiro é, ele vai vir contra mim? Não. Aí ele começou a zombar de Davi. Mas o Senhor, ele chamou Davi. Foi o Senhor que preparou Davi para esta guerra com Golias, com Davi. Aleluia. Esta guerra que Davi foi enfrentar contra Golias, Deus estava na frente. Ele era o seu escudo, aleluia, da fé. Era o Senhor que estava guardando a vida de Davi, glória a Jesus. Porque Davi, ele não estava, aleluia, colocando a sua fé em armas, em armadura. Ele estava colocando a sua fé em Deus, porque ele diz, olha, você vai vir contra mim com espada e lança, mas eu vou, aleluia, contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi no nome do Senhor dos Exércitos e ele venceu Golias, louvado seja Deus. O que o Senhor está dizendo hoje, dentro dessa palavra, que há Golias espirituais se levantando contra a nossa vida, mas Deus está lhe dando uma arma poderosa, que é a fé, o escudo da fé. E com o escudo da fé, você vai no nome do Senhor. E o Golias, que está se levantando com zombaria e acusação contra a tua vida, ele já caiu por terra no nome de Yeshua HaMashiach. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, é esse escudo que protege você e eu contra os gigantes visíveis e os ataques invisíveis dos gigantes, dos malignos que têm se levantado contra a nossa vida. O escudo que te sustenta é o escudo da fé. Hoje, o Espírito Santo está dizendo, pare de lutar com a lógica, levante o escudo da fé. Aleluia, labaxúbia. Profetiza, aleluia, dentro desse campo invisível de guerra. Glória a Jesus. Profetiza com fé. A fé, ela te protege enquanto você espera. Louvado seja Deus. A fé te cobre quando nada faz sentido. A fé é a sua defesa quando o fogo aumenta. A fé apaga tudo o que o inimigo lança sobre a mim e sobre a tua vida. Glória a Jesus. E tem mais. O Senhor ainda fala conosco que a fé é a atmosfera do reino. Aleluia. É pela fé que acessamos promessas. Aleluia. Louvado seja Deus. É pela fé que as promessas se cumprem na tua vida. É pela fé, glória a Jesus, que recebemos a promessa de Deus, mesmo que os teus olhos não estão vendo, os teus olhos, aleluia, é físico, mas os teus olhos espirituais, aleluia, estão ativos, aleluia, para ver a glória de Deus se derramando sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Glória a Jesus. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você, que é pela fé que acessamos as promessas de Deus. Porque tem muita gente que não está acessando a promessa de Deus, porque deixaram de olhar pela fé, deixaram de viver pela fé, deixaram de respirar pela fé. Aleluia. Porque os dardos inflamados do inimigo vêm atingindo algumas pessoas para eliminar a vossa fé. Oh, Senhor. E aí, Deus está te convidando nesta noite para que você, aleluia, pare de lutar com a lógica. Levante o teu escudo, o escudo da fé, e vai avante.
Aleluia, Rabashuba, no nome dele, no nome de Yeshua HaMashiach. Lembra de Davi? Acabamos de falar agora. Ele disse, tu vem contra mim com lança, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que Deus está esperando de mim e de você, entregando nas tuas mãos o escudo da fé. Que coisa linda é entender que Deus, aleluia, agora traz essa revelação, aleluia, para o apóstolo Paulo, do mundo espiritual. E cada componente dessa armadura tem um significado. É uma arma importante no mundo espiritual, pautado dentro da palavra. Sem fé, é impossível você agradar a Deus. E aqui ele vem dizendo para os Efésios, para mim e para você que está aqui nesta noite, levanta teu escudo, não abaixe ele, não coloca ele no canto, alabaxebe, andar a saio. Levanta ele e vai para a guerra, vai para cima, aleluia. Começa a profetizar, começa a trazer à existência aquilo que não existe, aleluia, Ramanassu, Biasebe. Eu não sei se é a libertação de um marido, mas começa a falar, Senhor, eu já vejo ele liberto para a glória do teu nome, como tu vai fazer, eu não sei, mas eu sei que o Senhor faz, faça do teu jeito, faça da tua vontade, ó Deus, não da minha, mas da tua vontade. Começa a chamar a existência, aleluia, começa a declarar dentro da tua casa, começa a declarar para a tua família, pelos teus filhos, em nome de Jesus. Ei, halabarassúria sépia. A palavra de Deus diz em Romanos 1,17, o justo viverá da fé. Oh, Senhor Deus da glória. Não é uma opção, é um estilo de vida. Fé não é sentimento, é decisão. Fé não é emoção, é convicção. Ramanasébia. E eu quero dizer que a fé, ela precisa ser cultivada todos os dias. Oh, aleluia! Assim como uma semente, ela cresce quando é regada com a palavra, quando exercida na obediência e quando protegida da incredulidade. Oh, Jesus da glória! Fé não é ausência de luta. Tem muita gente achando isso. É firmeza no meio da guerra. É firmeza no meio da guerra, aleluia. É levantar a voz no meio da tempestade, Rabachébia, e não negociar a promessa, mesmo que tudo diga ao contrário. É você não negociar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, aleluia, para a tua família. E muitas pessoas têm negociado com a incredulidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, para mim e para você. A fé, ela é a chave que destranca o impossível. É o escudo que nos mantém de pé. É a chama que nos impede de esfriar. Sem ela, eu estaria uma pedra de gelo. Sem ela, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei. Aleluia. Sem ela, eu não conseguiria caminhar, aleluia, numa caminhada com Cristo de milagres. Você está entendendo? Que tem coisas que vão acontecer na tua vida, que você não vai saber explicar, mas você só vai entender que é o escudo da fé, que é a fé que está sobre a tua vida, que está fazendo o que você vença os obstáculos, os gigantes da tua vida. Aleluia. Lamanto de Rassúbia. E o Senhor, nessa noite, Ele está nos chamando para levantar o escudo agora, nesse tempo. Aleluia. Nesse momento. Mas é comigo, é com você que Deus está dizendo. Eu não sei como está a tua fé. Eu não sei como você anda, se você anda oscilando na tua fé. Eu não sei se a incredulidade já chegou. Mas o Senhor hoje nos dá uma ordem. Levante o escudo agora. Aleluia. Nabassúbia. Em Efésios 6,16 vai dizer, tomai o escudo da fé. Não é automático. Você precisa pegar e levantar ele. Aleluia. A fé vem pelo ouvir a palavra. Está em Romanos 10,17. Mas precisa ser ativada no momento da guerra.
Aleluia. Se você for para a guerra e no momento da tua guerra, você não tiver esse componente da tua armadura, minha irmã, você vai morrer no meio desta guerra. E o Senhor hoje está dizendo, levante hoje, agora, esse escudo, porque Deus tem milagres sobrenatural e maravilhas para operar sobre a tua vida e sobre a minha vida, no nome de Yeshua. Glória a Jesus. E é hoje que ele está chamando você a largar o medo, a dúvida e a lógica humana e levantar o escudo da fé com ousadia e confiança diante dele. Eu quero te dizer que não é para você lutar com palavras humanas. Levante a palavra viva, acredite, se posicione nesse tempo, declare e resista, lamante a sébia. Resista à incredulidade, resista à dúvida que está vindo atingir o teu escudo na raçúbia sébia. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Glória a Deus, aleluia. E nessa noite, toda armadura, todo componente dessa armadura que estamos falando desde semana passada até o final, nós vamos fazer pauta de oração. Nós vamos, aleluia, orar aqui junto, porque cada pauta de oração que eu e você estamos fazendo dentro desse estudo, nós estamos convocando o céu, aleluia, pedindo a liberação, a ativação dessa armadura sobre nós. Cada componente dessa armadura está sendo liberado para vocês hoje. E tudo é possível àquele que crê. E se você está aqui, você crê, você está recebendo da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Levanta a tua mão nesse momento e vai dando glória. Aleluia. Porque tem pessoas aqui recebendo, aleluia, o escudo da fé. Eu queria agora pedir para você, eu não vou pedir para que cada uma de vocês abra o microfone, porque senão vai ficar muito estendido. Então, eu vou estar representando a cada uma de vocês. Eu só quero que vocês coloquem a mão em vossos corações. Cada uma vai botar a mão no seu coração. E nesse momento que eu estiver orando a pauta, você vai receber. E você vai dizer, aleluia, eu recebo no nome de Jesus. Eu recebo que a tua serva está orando em nome de Jesus. Amém? Nós estamos agora fazendo uma oração do escudo da fé. A pauta do escudo da fé. E eu quero pedir para você que quando eu estiver orando, você fale aí no teu coração, eu quero receber esse componente da armadura. E se esse componente dessa armadura está faltando na tua armadura, o Senhor vai entregar para você nesta noite, em nome de Yeshua. Rabashuri Asébia, remanto de mistério, lamanto de Kobanarassai. E eu quero te dizer que você vai ter uma fé inabalável diante do Senhor Jesus Cristo. Porque quem dá é Ele, não sou eu. Quem dá é o Senhor, é Yeshua, que está liberando hoje sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, eu vou iniciar agora esta oração, esta pauta. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti e me submeto à Tua autoridade. Senhor, assim comigo e com as Tuas filhas. Tu és minha fortaleza, a nossa rocha, aleluia, e o nosso escudo. Tu és aquele que me guarda cada uma de nós, aquele que me cerca como uma muralha de fogo, Rabashébia. Senhor, antes de qualquer coisa, nós te pedimos, ó Pai, que sonde o nosso coração e fortaleça, Senhor, a minha fé e a fé das suas filhas. Se em algum momento, Senhor, nós permitimos que dúvidas, medo ou palavras contrárias minasse a nossa confiança em Ti, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pois está escrito, Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam para a glória do seu nome.
Agora, Senhor, nos revista pelo teu sangue do Cordeiro. Eu, Senhor, e as suas filhas, ativo e me revisto, Senhor. Nós nos revestimos do escudo da fé e declaramos que este escudo está posicionado à minha frente, à frente das tuas servas, bloqueando, Senhor, todo o ataque do inimigo contra as nossas vidas. Pois está escrito, Senhor, tomando sobretudo o escudo da fé, e com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pai Celestial, que a nossa fé seja ampliada no mundo espiritual. Assim como um guerreiro pode reforçar seu escudo para maior proteção, nós declaramos que a nossa fé está crescendo, Ramanai, se expandindo e criando um campo de força celestial ao nosso redor. Pois está escrito, Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível diante do Senhor. Senhor, cobre, Senhor, o escudo com a tua unção, tornando-o impenetrável a qualquer ataque do adversário, pois o inimigo tem lançado dardos inflamados, tentando nos atingir com dúvidas, medo, para paralisar e impedir que nós tome decisões acertadas, ó Pai. Palavra de maldição e pensamentos negativos, tentando enfraquecer a nossa mente e espírito. Mas no nome de Jesus, nós anulamos cada um desses ataques para a glória do teu nome e declaramos que toda palavra maldita lançada contra nós, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos propósitos e o nosso destino é agora cancelada pelo poder do sangue de Yeshua, pois está escrito, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Derrabachébia. Pai, agora nós levantamos o nosso escudo e o direcionamos contra todas as setas lançadas contra nós. Que cada dardo inflamado que tentou penetrar, Senhor, na nossa vida, seja lançado no abismo para a glória de Deus, sem retorno, pois está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Debassúria sébia. Nós profetizamos que o nosso escudo está sendo reforçado com camadas de fé, Ramanassúbia, tornando-se ainda maior, ainda mais forte e capaz de resistir a qualquer tempestade espiritual, Rabaxúbia. Pois está escrito, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, eu me uno aos meus irmãos da fé, Rabaxébia, e juntos formamos um escudo coletivo de proteção, assim como os soldados romanos juntavam seus escudos na batalha, formando uma muralha contra o inimigo. Eu profetizo, nós profetizamos que nossa unidade de fé cria um campo espiritual de invencibilidade, pois está escrito, se 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu, para a glória do nome dele, Manterebiassai. Senhor, fortalece a nossa fé para que nós permaneça inabalável, pois sei que a vitória não vem pelo que vejo, Senhor, mas pelo que creio, Senhor, pois está escrito, porque andamos por fé e não por vista, Ramachúbia, que meu escudo esteja sempre posicionado, pronto para me defender e me manter firme na batalha, que ele cresça, se expanda e se torne um muro
intransponível contra qualquer força do mal, pois está escrito: ó Senhor, é a minha força, o meu escudo, e nele eu confio, o meu coração, e fui socorrido, Ramanassúbia, certa de que me ouviste, ouviu cada uma das tuas filhas, e que estou revestida para resistir ao diabo mais um dia. Em nome de Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias, Filho do Deus vivo, eu faço esta oração, nós fazemos esta oração em concordância, e cada uma de nós diga amém e amém para a glória de Deus. Amém? Você que está recebendo, Amém. abre Amém. o microfone da glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Nasub, cantarabachébia. Namanto Iassori, Anderei Assaio, Xerebedecoba Narrácio. Deus de mistério, glória a Jesus. Vamos falar, aleluia, de outro componente dessa armadura. Vamos falar da espada do Espírito. Irmãos, depois nós vamos falar do capacete da salvação. Amém? A espada do Espírito. Está escrito aí na sua apostila, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está em Efésios 6,17. A espada não é emocional, é espiritual. A mulher de guerra ora a palavra. Ela libera decretos, salmos, promessas e profecias. E desfaz estruturas espirituais malignas com autoridade. Sua espada corta as amarras, quebra cadeias e abre caminho onde há impossibilidade para a glória de Deus. Aleluia. Mas esse componente, Paulo, aleluia, o apóstolo Paulo está trazendo a revelação da igreja, aleluia, a importância desse armamento, aleluia, do componente dessa armadura espiritual sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a tua vida. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a armadura sem espada não é completa. Paulo encerra a descrição da armadura de Deus com a única arma ofensiva, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Todas as outras peças servem para defesa, mas a palavra é para atacar, resistir, confrontar e vencer. Por isso que é importante, aleluia, estarmos firmados na palavra, aleluia, se alimentarmos da palavra de Deus, porque ela é uma arma ofensiva. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é para atacar, resistir, confrontar e vencer. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Glória a Jesus. O que é a espada do Espírito, pastora Rita? A espada, no texto grego, aleluia, era uma espada curta, de 2 gumes, usada para combate direto, precisa, rápida e fatal. Glória a Jesus. Espera só um instantinho. Gente, pode ir lá só um instantinho ajudar a irmã e mandar para ela. Pronto. Me perdoe. Perdoe, gente. A espada, aqui que ele está falando, Paulo diz que a espada do Espírito, mais a palavra é a lâmina. A espada é do Espírito, mas a palavra é a lâmina. Ou seja, é o Espírito Santo
quem dá vida e direção e poder, a palavra de Deus. Agora aqui, nós vamos dar um exemplo perfeito de quem usou a espada. Em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, Jesus no deserto, tentado por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Tentado por Satanás. Cada vez que o inimigo lançava uma tentação, Jesus respondia: está escrito, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus não lutou com emoção, nem com discussão. Lutou com a palavra declarada em autoridade. Aleluia. Então, o diabo o deixou, porque ele usou a espada do Espírito. E como a espada funciona na guerra espiritual, pastora Rita? A palavra é lâmina, que corta mentiras e enganos. Arma que derrota tentações. Luz que dissipa as trevas. Martelo que quebra fortalezas espirituais. Terra sub andar a chébia. Glória a Jesus. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, a minha palavra não é como fogo, é como um martelo que despedaça a rocha. Assim é a espada do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A espada precisa ser empunhada. A Bíblia em casa fechada é só um livro comum. Quantas pessoas têm a Bíblia em casa, a Bíblia fechada, mas elas, aleluia, elas não pegam a Bíblia para ler a Bíblia, meditar, ter um devocional. Irmão, estou falando isso porque quantas vezes nós fomos fazer visita em casas e a gente vê a Bíblia aberta lá na cabeceira da cama. E a gente vai perguntar para a irmã: oh, glória a Deus, você está meditando, está fazendo o teu devocional? E aí a irmã vai dizer que não, mas a Bíblia está lá, aberta na cabeceira da cama, mas ela não tem tempo nem coragem para pegar a Bíblia e ler a palavra, se alimentar da palavra, se equipar da palavra de Deus. Porque aqui a Bíblia está nos ensinando que não é com a força do teu braço, não é com discussão que você vai vencer o teu adversário, mas é com a palavra de Deus, porque como já lemos agora, aleluia, essa palavra, aleluia, ela é eficaz, precisa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Levanta a mão e dão glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus, ele não dá essa espada de enfeite. Ele te chama a guerrear com ela. O Espírito Santo está despertando um povo que declara a palavra com fé, disciplina seus pensamentos com a verdade. Irmão, é necessário que você venha disciplinar os teus pensamentos com a verdade. Por quê, irmão? Porque a nossa mente é o maior campo, vamos estar falando disso aqui, é o campo de batalha. Então, como você vai disciplinar a tua mente com a verdade? Que verdade é essa, pastora? A palavra de Deus. Repreende o mal com autoridade espiritual. Não retrocede diante da guerra, mas corta, avança e vence. Como assim, pastora? Mas corta, avança e vence com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Aleluia, glória a Jesus. Em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 15, está assim: da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Então, é a palavra de Deus, aleluia, que é afiada, que vai ferir, aleluia, que vai cortar, para que possamos vencer, glória a Jesus, mas dentro da palavra. A palavra é a arma dos vencedores, aleluia. É a palavra, quer ser uma vencedora? Use a palavra, aleluia. Quer vencer teu adversário?
use a palavra, declare a palavra, viva a palavra. Lamachúria, sebe, andaraçaio. A vitória espiritual não vem por emoções ou gritos. Não vai ser o teu emocional, o teu achômetro, aleluia. Não vai ser o seu grito, louvado seja Deus, mas por vida na palavra, oração pela palavra e posicionamento na palavra. Você pode ter dons, experiência e força, mas sem a palavra você está desarmada. Aleluia. Você está entendendo que sem a palavra de Deus você está desarmada? E Deus está dizendo, hoje eu quero equipar você com esta arma, aleluia, Labaxúbia, com a espada do Espírito, glória a Jesus, para que você possa estar preparada para enfrentar o teu adversário, glória a Jesus. E eu quero, nessa noite, fazer uma pergunta para você. Você tem usado a espada do Espírito ou apenas conhece de nome? Sua boca tem declarado promessas ou só reclamações? Você está empunhando a verdade ou sendo cortado por mentiras? Então, nesta noite, o Senhor está fazendo 3 perguntas para nós. E nós temos que responder ao Espírito Santo. Aleluia. Você tem usado a espada do Espírito ou apenas conhece de nome? Porque nesta noite, se você conhece somente de nome, o Senhor vai te dar a oportunidade para que essa peça dessa armadura, que é importante no mundo espiritual e na nossa vida espiritual, para que você receba ela hoje. Ramanashébia. Aleluia. Porque cada um desse componente, nós fazemos uma oração para que esse componente venha a ser ativado sobre a mim e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hoje, o Espírito Santo quer te rearmar com a espada da palavra. Declare-a, creia nela, lute com ela. Aleluia. Em vez de reclamar, começa a falar a palavra. Em vez alabaxúria saio de cobanarasúbia, de dizer, eu não sei falar, comece a falar a palavra. Aleluia. E tu verás o que Deus vai fazer sobre a tua vida. E eu quero nessa noite convidar você, no nome de Yeshua HaMashiach, a fazer a pauta da espada do Espírito. Coloque agora a mão no teu coração. E você que não tem a espada do Espírito, você vai receber hoje para a glória de Deus. Talvez hoje você está dizendo para Deus, Senhor, eu não sei falar, eu não sei orar. Senhor, eu está se sentindo tão pequena, aleluia, diante de orações de irmãs e você achando impotente. Mas o Senhor hoje vai revestir você. O Senhor hoje vai colocar sobre as tuas mãos a espada do Espírito, aleluia, Ramanassúbia, para que você, aleluia, vá ao campo de guerra, enfrentar o teu inimigo, mas com a palavra. Jesus enfrentou o adversário com a palavra, aleluia, e ele saiu de retirada. E eu quero te dizer que se esse inimigo está se levantando contra a tua vida, ele vai sair de retirada, porque você está recebendo hoje a espada do Espírito. Então, coloque a tua mão aí no teu coração e vamos orar, porque é momento de estudo e é momento de guerra. Aleluia. Nós estamos numa guerra, e nessa guerra há um general, e o nosso general é Yeshua. Aleluia. Ramante, Rebia, Sébia. Glória a Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante de ti, eu e as tuas filhas, reconhecendo que a tua palavra é viva, poderosa e eterna. Tu és o Deus que fala e cumpre, aquele cuja voz troveja sobre as águas, na Rassúbia, que despedaça os cedros do Líbano e que abala os desertos. Antes de tudo, Senhor, eu te peço, as tuas filhas estão te pedindo que o Senhor venha sondar, Senhor, a cada uma de nós e nos revele. E se em algum momento nós negligenciamos a tua palavra,
se a desprezamos ou se permitimos que palavras contrárias moldasse a nossa identidade, é manto e açúbia, pois está escrito, pela tua palavra os céus foram criados, pelo sopro da tua boca todo o seu exército. Oh, Jesus! Agora, revista pelo sangue do Cordeiro, nós ativamos e nós nos revestimos, Senhor, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós profetizamos que a nossa boca será uma fonte de palavras vivas. Declare isso agora. Levanta a tua mão e declare: a minha boca será uma fonte de palavras vivas para a glória de Deus. Pois está escrito: a boca do justo é manancial de vida, pois da tua boca vai sair vida. Da tua boca vai sair vida. Lamante rebiossor abarabachébia. Alamanto e derrabando assaio. Ramanachuri cobanácia. Senhor, eu levanto a tua espada. Levanta a tua mão agora. Levanta assim, como você estivesse recebendo. Assim, levanta para o alto as duas mãos, como você estivesse recebendo essa espada. Fecha teus olhos. Pela fé, tu está recebendo essa espada. Levanto a tua espada para cortar e destruir toda palavra de maldição lançada contra mim, contra a minha casa e contra a minha família. Está escrito, Senhor, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Agora, no poder do teu nome, eu corto e lanço no abismo. Corta. Faz aquela posição assim de como a espada vai cortando. Alabaia, soube, açaí. Vai fazendo pela fé. Nós estamos aqui debaixo de um ato profético. Na sub açaí. Eu corto e lanço no abismo toda palavra negativa, toda palavra de maldição contra a minha vida, contra a minha casa e minha família. Palavra de condenação, palavra de fracasso, palavras malditas lançadas contra a minha vida, família, ministério, finanças, saúde e futuro. Narabachuri anderrei a sébia, lamanticoba nassai, pois está escrito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas, anulando sofismas, de assúbia, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós declaramos que toda palavra maligna agora caia por terra, perde o seu poder no mundo espiritual, todo encantamento, todo espírito de feitiço contra os nossos filhos, o nosso marido, na súbia, a nossa casa, a nossa vida, seja agora desfeito, aniquilado, cortado pela palavra do teu espírito. Derrabassubi cobanaraçaio. Toda maldição, toda macumbaria, toda feitiçaria, quebra agora, corta agora, passa a tua espada com a tua lâmina cortante. Corta toda a obra maligna no nome de Yeshua, em nome de Jesus, na vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, para a glória de Deus. Labachebe, Andaraçaio, Ramanassúbia. Pai, eu também te peço que a tua espada penetre no mais profundo do meu ser, do nosso ser, discernindo e separando tudo o que não te agrada. Pois está escrito, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Discerne os pensamentos e intenções do coração, lamante e assébia. Que a tua espada quebre toda fortaleza mental, toda mentira que aceitei como verdade, Lachube, Andaraçai, toda confusão, engano que tentaram me prender, pois está escrito, Senhor,
Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Senhor, assim como Jesus usou a palavra para vencer o inimigo no deserto, eu declaro, nós declaramos que a nossa boca será uma boca de guerra espiritual na subasséria, pois está escrito, escrevi-vos jovem, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno para a glória de Deus. Levanta a tua mão e dá glória, e vai dizendo, eu recebo esta oração, eu recebo essas palavras, lamantia subiandaraçai. Senhor, assim como Jesus usou a palavra para vencer, nós estamos usando a palavra, Senhor, para vencer, Senhor, o nosso adversário. Que da minha boca saiam palavras de vitórias, palavras de vida, palavras que edifiquem, curem e libertem. Pois está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Eu profetizo, nós profetizamos, que na nossa mente, a nossa mente será governada pela palavra. O meu espírito será alimentado, o nosso espírito será alimentado pela palavra e os nossos passos serão dirigidos pela palavra, pois está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. Senhor, ensina-me a manejar bem esta espada, aleluia, para que eu não apenas defenda, mas também avance contra as trevas, desfaça as obras do maligno e traga libertação aonde eu pisar, pois está escrito, Senhor, fiz a tua boca como espada afiada, escondi-te à sombra da minha mão, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Certa de que me ouviste, nos ouviste nesta noite, e que estamos revestida para resistir ao diabo mais um dia. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Filho do Deus vivo, eu faço esta oração e todos nós, aleluia, concordamos aqui na terra, que é concordado no céu. E você diga amém e amém. Diga amém, abra o seu microfone e vai dizendo amém, aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Glória, glória a Deus. Amém. Xarabadua, Sória, Machebe, Cobanaraçá. Amém. Glória a Deus. Soriande canta lá, Monai. Glória, 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 glória a Deus. Yandarabachúbias. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem tiver que responder, bota a mãozinha e abre o seu microfone. Quem de vocês, no momento que a gente estava fazendo a pauta da espada do Espírito, para receber essa espada, quem sentiu arrepio, a mão pesada, a mão tremendo? Quem foi aqui que sentiu isso no momento da nossa oração? Eu senti a minha mão quente. Labachúria Sebe. Mais alguém? É ativação da espada, viu? Eu senti a mão pesada, que eu até riei um pouco, porque estava pesada. Ativação da espada do Espírito sobre a tua vida, Neide. Mais alguém? No momento do escudo da fé, quem recebeu? Na subasséria. Vocês que receberam, é a ativação da espada, é a ativação do escudo da fé, para a glória de Deus. Vocês estão sendo ativada na palavra, aleluia, para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos falar agora, nesse momento, Glória a Deus, sobre o capacete da salvação. Glória a Jesus. Mas antes de entrarmos para falar do capacete da salvação, eu queria dar uma explicação aqui a vocês o que era a cidade de Éfeso, para que Deus trouxesse sobre a vida de Paulo a revelação dessa armadura de Deus, a armadura para os cristãos.
Nós estamos falando de uma armadura espiritual, porque ali naquela cidade existia muita feitiçaria. Era um centro de adoração pagã e de feitiçaria. Então, nós vamos agora falar dos componentes mais importantes, que é o capacete da salvação. E é tremendo essa revelação que Deus traz para Paulo, para que ele passe essa revelação para cada um de nós. Vocês estão entendendo que cada componente dessa armadura, aleluia, numa batalha espiritual, é tudo pautado dentro da palavra, como é necessário nós, aleluia, intercessora, estarmos revestida dessa armadura de Deus? Glória a Jesus. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano no primeiro século. Localizada na atual Turquia, era um grande centro comercial, religioso e cultural. Porém, espiritualmente, era um lugar extremamente corrompido, dominado por forças malignas. É para que vocês entendam a revelação que Deus estava dando para Paulo sobre os efésios, aqueles que estavam em Cristo Jesus. O que estava acontecendo ali? E ali, eles serviam, havia um domínio de Ártemis, Diana dos Efésios. Éfeso era a sede do templo de Ártemis, chamada Diana pelos romanos, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A deusa era vista como protetora da cidade, da fertilidade e da natureza. O culto a Ártemis envolvia idolatria, prostituição, cultual, sacrifícios e práticas espirituais pagãs. Havia forte envolvimento com espíritos femininos, feitiçaria, astrologia e misticismo. Glória a Jesus. Grande é a Diana dos Efésios, Atos 19, 28. Quem quiser ir lá, conferir. O povo gritava isso em revolta contra Paulo, pois sua pregação ameaçava os lucros dos artesãos que faziam ídolos desta deusa. E ali era um local de feitiçaria, magia e ocultismo. Éfeso era um dos maiores centros de prática mágica do mundo antigo. Praticavam-se invocações de espíritos, encantamentos, livros de magia e rituais ocultistas. Quando muitos se converteram pela pregação de Paulo, eles queimaram os seus livros de feitiçaria, mostrando o nível de envolvimento espiritual que havia ali naquele local, em Éfeso. Em Atos, capítulo 19, do versículo 18 a 19, vai dizer assim: muitos que creram vinham confessando e declarando abertamente suas más obras. Também, muitos que tinham praticado artes mágicas, trazendo seus livros, os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. E ali se regia tronos, principados e potestade em Éfeso. Não é diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje também, viu? Quando Paulo fala de tronos, dominações, principados e potestade, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 21, capítulo 6, versículo 12, ele está se referindo a hierarquias de demônios, que dominavam regiões espirituais, espíritos territoriais que exerciam influência sobre cidades e culturas. O povo de Éfeso estava debaixo de domínio de entidades malignas, ligadas à idolatria, feitiçaria, imoralidade e engano religioso. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. E principais forças espirituais em Efésio. Diana, Artemis, está registrado esta palavra em Atos 19. Deusa territorial, cultuada com idolatria e imoralidade. Feitiçaria e ocultismo, está em Atos, capítulo 19, versículo 19. Influencia por encantamentos, livros mágicos e práticas ocultas. Religião institucionalizada. Religião me perdoe, não quer sair. Institucionalizada, saiu. Artesãos, sacerdotes do templo. Economia baseada na idolatria. Toda economia daquele lugar era baseada na idolatria. Demônios territoriais, em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai falar potestades que dominavam regiões e mentes ali. E a resposta de Paulo: identidade, autoridade e armadura. Em meio a esse ambiente espiritual, o opressor, Paulo escreve aos cristãos que eles estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, que receberam o Espírito Santo como selo e garantia, que têm autoridade sobre principados e potestades, que devem vestir toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Aleluia. Assim como em Efésios, nós vivemos cercados por influências espirituais malignas, mídias corrompidas, ideologias falsas, opressões mental, religiosidade morta. A resposta continua sendo: estar firme na palavra, revestir-se da armadura de Deus, conhecer a nossa identidade em Cristo e andar em autoridade e santidade para a glória de Deus. Aqui vocês conhecem um pouquinho de o que era, aleluia, a cidade de Efésio. Agora nós vamos falar, nesse momento, de mais um componente dessa armadura espiritual que não pode faltar, e é um componente essencial, que é o capacete da salvação, protegendo a mente na batalha espiritual. E quantas pessoas eu tenho visto passando uma batalha espiritual porque estão desprotegidos, estão sem seu capacete da salvação, estão sendo bombardeados na sua mente. E hoje, Deus nos trouxe aqui para a ativação desse componente dessa armadura sobre nós. Tomai também o capacete da salvação. Aleluia. A batalha mais perigosa acontece na mente. A mente é o campo de guerra mais estratégico da vida espiritual de cada uma de nós. Se o inimigo conseguir dominar os pensamentos, ele controla as emoções, as atitudes e as decisões. Por isso, o apóstolo Paulo diz: tome o capacete da salvação, ou seja, proteja a sua mente com a certeza de quem você é em Cristo Jesus. Porque o adversário, ele vem para roubar a tua identidade em Cristo Jesus. E Paulo sabia já qual eram as potestades, principado, o que estava acontecendo ali. Deus, além de trazer a revelação da armadura, já tinha dado a ele a revelação, aleluia, do mundo espiritual, aleluia, territorial, aleluia, que estava ali naquele lugar. Louvado seja Deus. E por isso, ele vai dizer: tome o capacete da salvação. O soldado romano, o capacete era feito de metal resistente e cobria toda a cabeça. Sem ele, qualquer golpe na cabeça podia ser fatal. Então, era necessário que ele tivesse esse componente, aleluia, esse acessório. Porque se ele tivesse sem o capacete da salvação, sem esse capacete de proteção, o golpe viria e seria fatal sobre ele. Espiritualmente, o capacete representa
proteção contra ataques mentais e emocionais, porque tem muita gente sendo atacado mentalmente e emocionalmente. Alabarachebe Kobanassi. Nós temos visto isso. Pessoas que são... Mas como assim, pastora? São atacados contra a nossa mente e emocionais. Pessoas que recebem um ataque que na hora da prova, da adversidade, o ataque que elas recebem na sua mente é, primeiramente, duvidar da identidade que tem em Cristo Jesus, duvidar da salvação. E aí começa a pensar, a chutar o balde, largar tudo, olhar para trás e ir para o mundo. Eu conheço pessoas que, no momento dessa adversidade, por não estar, aleluia, com o capacete da salvação, elas dizem mesmo, pastora, eu tive vontade incontrolável de beber, eu tive vontade de fumar, eu tive vontade de me prostituir. Isso são os ataques na mente que controla as emoções do homem. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, é proteção contra ataques mentais e emocionais, blindagem contra pensamentos de morte, acusação, confusão e dúvida. Ele traz na sua mente muito pensamento de morte. Quantos estão pensando no momento da adversidade, porque não tem o capacete da salvação, não está se revestindo, e pensa, eu queria que o Senhor me levasse. Eu queria morrer, porque eu não aguento mais passar por isso. Aí vem as acusações, porque você foi fraca, você caiu, e o diabo agora vem te acusando. Você pecou, não era para você pecar. Você agora não é mais filha, você está manchada, você está suja. Aí vem a confusão e a dúvida mental. Quantas pessoas passando confusão e dúvida na Bassúbia? Isso tudo é ataque do adversário, para que você renegue-o, para que você, aleluia, duvide da tua identidade que você tem em Cristo Jesus. Segurança na identidade. Então, espiritualmente, o capacete representa segurança na identidade de quem somos como salvos em Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicense, tendo por capacete a esperança da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Protegendo a mente com a verdade. O diabo ataca com condenação, você nunca será santo. Culpa, Deus não vai te ouvir mais. Insegurança, você não é suficiente. Dúvida, será que Deus te perdoou mesmo? É assim que ele faz, quando nós não temos o capacete da salvação. Mas o capacete da salvação, ele responde assim o adversário. Quando você, aleluia, tem o capacete, é respondido dessa forma. Fui justificado pela fé, que está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Não há condenação para mim em Cristo Jesus, Romanos 8, aleluia, versículo 1. Sou salvo pela graça e não por obras, Efésios 2, versículo 8 e 9. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, 1 João, capítulo 1, versículo 7, aleluia. A mente é como um alvo do inimigo. Satanás lança mentiras repetitivas, tentando gerar insegurança espiritual, dúvida sobre o amor de Deus, pensamentos suicidas ou de inutilidade, ou seja, que você é uma pessoa inútil, não serve para nada, acusações do passado, ele sempre vai trazer, mas lembre uma coisa, eu quero dizer uma coisa para você, quem lançou os teus pecados no lago do esquecimento foi o Senhor, e não é Deus que traz isso, é você, com as setas, os bombardeios que ele lança na sua mente. Então, nós temos que se posicionar com o capacete da salvação, aleluia, e dizer para o inimigo, já fui justificada pela fé, não há condenação para mim em Cristo Jesus, aleluia, sou salvo pela graça e não por obras. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ele traz também acusações do passado, autoimagem distorcida com muitas pessoas,
Mas quando nós estamos firmados na salvação, essas mentiras não penetram mais em nossa mente. Aleluia. Rabaxúbia, a sébia, porque nós estamos firmados na salvação. Aí, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai nos dizer: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente é um processo diário para mim e para você. A renovação da mente acontece pela palavra de Deus, aleluia, pela meditação na verdade, pela oração constante, pela confissão da identidade em Cristo Jesus, aleluia. Você vence batalha na mente quando escolhe crer no que Deus diz, não no que você sente ou vê, ou o que os outros estão falando. Mas, aleluia, você vence essa batalha quando você crê no Deus poderoso, quando você crê na sua voz, quando você crê nas promessas, quando você crê naquilo que Deus diz para a tua vida. Não no que você sente ou vê, porque o coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. Alabachúria sébia. O que é salvação, pastora? A salvação não é apenas um passaporte para o céu. Ela é uma nova identidade, filha de Deus, uma nova mente, mente de Cristo, um novo destino, vitória à eternidade, uma nova segurança. Nada pode me separar do amor de Deus. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 39. Em Isaías 26, no versículo 3, vai dizer assim: tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti. Eu quero ler isso de novo, gente. Aleluia, na palavra Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. Que a tua mente possa estar firme no Senhor, na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Eu queria trazer, aleluia, uma palavra que está em Mateus capítulo 4, versículo 3. O diabo tentou atacar a identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus, aleluia. Mas Jesus respondeu com a palavra. Ele não permitiu que o inimigo contaminasse sua mente com dúvidas sobre quem ele era em Cristo Jesus. O que Deus está falando hoje aqui para nós é que muitas pessoas, muitas das vezes, permite que o inimigo venha contaminar a sua mente com dúvidas, colocando dúvidas. Será que eu errei? Será que eu estou fazendo errado? Você está jejuando, você está orando, você está, aleluia, se afirmando na palavra, você está buscando alabaxúria, mas a guerra está ao teu redor, o bombardeio está ao teu redor. E Deus está dizendo, olha, se você está buscando o capacete da salvação, você não pode permitir que o inimigo venha contaminar a sua mente com dúvidas sobre quem você é em Cristo Jesus, aleluia, daquilo que ele está operando sobre a sua vida. Da mesma forma, o capacete da salvação nos dá convicção. Eu sou filha de Deus, eu sou salva, eu sou perdoada, eu tenho um propósito diante de Deus, aleluia. Quantos estão entendendo? Levanta a mão aí e dá um glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. E eu quero te convidar Glória a nesta Deus. noite, aleluia, a você brindar a tua mente com a verdade, que é a palavra. O Espírito Santo hoje te diz, cubra seus pensamentos com a verdade da salvação. Pare de aceitar pensamentos que Deus não pensaria sobre você, porque tem muita gente aqui assim. Deixe que a certeza da salvação te traga paz em meio ao caos. Alamante rebiaceia. Em 2 Coríntios, capítulo 10, de versículo 4 ao 5, vai nos dizer, levando cativo todo pensamento à obediência em Cristo Jesus. Leve os teus pensamentos à obediência em Cristo Jesus. E eu quero te dizer, pensamentos redimidos, vida transformada para a glória do nome do Senhor. O capacete é a proteção final da armadura.
porque a mente controla todo o corpo. Quando a sua mente está firmada na salvação, você resiste à tentação, você permanece em paz, você discerne a voz do Espírito, você anda com ousadia diante do Senhor. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. E hoje, Deus está perguntando a cada uma de nós, a cada guerreira aqui, que tipo de pensamento você tem alimentado? Sua mente está protegida pela verdade da salvação ou exposta às mentiras do inferno? Hoje é tempo de tomar o capacete, cobrir os seus pensamentos com a certeza da sua redenção para a glória de Deus. Aleluia. E eu quero te convidar nesta noite, no nome de Yeshua HaMashiach, a colocar a tua mão no teu coração nesse momento, para que possamos estar aqui orando, fazendo a pauta do capacete da salvação em oração e a ativação. Aleluia. Mas nesse momento você vai botar a mão na tua cabeça. Aleluia. Amém? Enquanto estivermos orando, a tua mão vai estar na tua cabeça e você vai estar pedindo a Deus o capacete da salvação para ser ativado sobre você nesta noite, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante de ti, reconhecendo a tua santidade, tua justiça e a tua salvação. Antes de tudo, peço que me sondes, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, Laxébia. Peço-te, Senhor, que me reveles toda transgressão, iniquidade ou pecado cometido por mim ou pela minha linhagem, que tenha aberto brechas para que a minha mente fosse atacada, minha visão obscurecida, meu entendimento confuso ou minha audição espiritual bloqueada. Se em algum momento dei ouvido à voz errada, se permitir que pensamentos estranhos ou enganosos governassem minha mente, eu me arrependo agora diante de ti, que o sangue de Jesus me purifique e me restaure, pois nele está a minha redenção para a glória de Deus. Agora, Senhor, no poder do teu nome, Jesus, Rabachúria Sébia, nós ativamos e nós nos revestimos, Senhor, do capacete da salvação, para que a nossa mente esteja plenamente guardada. Assim como nos tempos antigos, este capacete trazia uma ilusão de ótica, fazendo com que o guerreiro parecesse maior e mais impotente do que realmente era. Eu profetizo, nós profetizamos que na nossa identidade está escondido em Cristo. A nossa identidade está escondida em Cristo. E o inimigo não pode me ver na minha fraqueza. Não pode ver eu e você na nossa fraqueza. Mas apenas na força do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Nós somos revestidas pela tua glória. E nenhuma acusação do maligno poderá me reduzir ou me intimidar, pois a minha confiança está em ti, Jesus. Senhor, que este capacete guarde a minha testa, Senhor, a testa de cada uma das suas filhas que aqui se encontram, que estão com as suas mãos, Senhor, na testa, pois nela está gravado o teu selo, Senhor. O capacete da salvação guarda e protege a marca de Cristo Jesus, Senhor, em cada uma de nós, ó Pai. Peço, ó Pai, que nos cubra de coragem e intrepidez, assim como disseste a Ezequiel, que tornaria sua testa como diamante, mais dura que pedra, para que ele não se intimidasse diante de inimigos. Eu profetizo, nós profetizamos que a minha mente é fortalecida pelo teu espírito, de tal forma que não recebi um espírito de medo para que eu me intimidasse, ou seja, aprisionada.
em cativeiro espirituais, mas um espírito de coragem, equilíbrio e força, pelo qual eu posso clamar a minha identidade como filha Abba Pai, na súbia Sérbia. Que toda tentativa do inimigo de colocar dúvida, medo ou incredulidade sobre nós seja quebrada, pois a minha mente é cativa a Cristo Jesus, para a glória de Deus. Que este capacete proteja também os meus ouvidos, para que minha audição espiritual seja sensível à tua voz. Pai, rejeito toda voz de engano, confusão e mentira. Como tu disseste, as minhas ovelhas ouvem a voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós se alinhamos à tua palavra e declaramos que somos guiadas pelo teu Espírito Santo, não pelo medo, não pela dúvida, não pelas palavras de homens, mas pelo Senhor que me instrui e me ensina no caminho que devemos andar para a glória do teu nome. Nós profetizamos que os nossos dentes estão protegidos, pois há poder na estrutura que sustenta a nossa fala e a minha mordida. Assim como os dentes são usados na Bíblia para representar força, discernimento, nós declaramos que a minha mente é afiada, capaz de separar o certo do errado, o puro do impuro, o verdadeiro do falso, como está escrito, os dentes do justo são como lâminas afiadas, para discernir entre alimento puro e o impuro. Que eu mastigue a tua palavra e retenha apenas o que vem de ti, cuspindo fora tudo o que não procede do teu espírito. Lamante rebiaçai. Aleluia, rabaxúbia. Dá uma torcida. Aleluia. Como você tivesse, até mesmo se você tiver algum lugar aí para cuspir, pode cuspir, viu? É ato profético. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Que te rabaxuri cantarabachébia. Lamanto de manto de rebe andala sai. Que este capacete seja ajustado e fortalecido sobre mim, sem brecha, sem rachaduras, sem espaços para dúvida ou engano. Eu clamo para que minha mente seja completamente renovada pelo teu Espírito, que toda estrutura mental errada seja derrubada no nome de Yeshua HaMashiach, que todo pensamento contrário à tua verdade seja destruído no nome de Jesus, e que nós tenhamos a mente de Cristo para a glória do teu nome. Nós nos levantamos como guerreiras do Senhor, protegida pelo capacete da salvação, coberto pelo sangue de Jesus, brindada contra toda estratégia das trevas. A nossa mente está guardada, Senhor. Minha audição espiritual está restaurada. Minha visão está clara e minha identidade está firmada no Senhor Jesus. Certa de que me ouviste, nos ouviu, Senhor, e que estamos revestidas para resistir o diabo mais um dia. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, aleluia, o Messias, Filho do Deus vivo, nós fazemos esta oração e todos que estão aqui, abra o seu microfone e diga amém. Concordamos com esta oração. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E por último, Paulo ele vai dizer a oração, o soldado que permanece pela fé. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura é ativada pela oração. O apóstolo Paulo incluiu o ensino da armadura com um chamado claro, orando em todo o tempo. Ou seja, de nada adianta estar revestido da armadura de Deus
se o soldado não estiver em oração. A armadura sem oração é como uma estátua, equipada, mas imóvel e ineficaz. E a chave da vitória é, no Espírito, indica que a oração, não apenas racional, mas guiada pelo Espírito Santo, vai além de palavras, envolve discernimento, gemidos e intercessão profunda. Alinha o coração do guerreiro com o coração de Deus. Em Romanos 8, 26, vai nos dizer: o Espírito mesmo intercede por nós com gemido e espremidos, em oração que toca o céu e move a terra. E quantos estão, aleluia, entendendo? Abra seu microfone e vai dando glória aí. Aleluia. Declarando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oração é a respiração do guerreiro espiritual. Assim como o capacete protege a mente, a oração oxigena o espírito da guerreira. Na súbia. A oração mantém a fé acesa, impede o desânimo, desmascara ciladas, fortalece no dia mau, abre os céus para direção e resposta, para a glória de Deus, aleluia. Em Lucas, capítulo 21, versículo 36, vai nos dizer: vigiai, pois em todo o tempo orando, aleluia. E o Senhor tem nos chamado a ter oração como atitude contínua, aleluia, orando em todo o tempo. Significa, oração é estilo de vida, não apenas ato religioso. Oração deve ser constante, não esporádica. O que quer dizer isso? Nem poucas vezes, ou raros, ou quando você quer. Não, ela é constante na vida de uma guerreira, para a glória de Deus. Quer que a sua armadura seja ativada? Aleluia, é através da oração, como nós estamos fazendo. Cada componente dessa armadura foi ativada através de uma pauta de oração. Todas nós ativamos cada componente dessa armadura para nós, para a nossa vida. Mas como assim foi ativada? Aleluia, de um comando de oração. Alamante a Sébia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Oração. A oração é o lugar onde você se derrama sem máscaras. É o momento onde Deus te fortalece com graça. É a chave que ativa o socorro do céu. Ele é o socorro presente na hora da tua angústia. Aleluia. Então, a tua oração ativa esse socorro. Aleluia. Não é somente você olhar, é você ser ativada através da oração. É onde o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. É onde Deus te reveste com força, paz e direção para a glória do nome dele. Aleluia. E no momento mais difícil da tua vida, o inimigo quer que você se cale. O inimigo quer que o medo, que você se esconda, que você tenha medo e você se esconda. Ele quer que a alma quer que você desista. Ele vai jogar seta. Ele vai fazer de tudo que a tua alma desista, que você desista. Aleluia. Mas o Espírito de Deus, ele diz: levanta-te, clama, fala comigo. E na oração que você vence a guerra invisível. Ele vai dizer para você hoje aqui, ele vai falar Tracy, ele vai falar Verônica, ele vai falar Fátima, Vânia, aleluia, Edna, Lene, Neide e as demais irmãs que estão aqui. Ele vai dizer, olha, levanta-te, clama, fala comigo, aleluia. Insista, aleluia. É na oração que você vence a tua guerra invisível, aleluia. Jesus, no Getsêmani, vai dizer assim, em Mateus 26, 40, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Os discípulos estavam com Jesus,
ver o milagre de Jesus, receber ensinamentos, mas adormeceram no momento de vigiar. E a oração é o que mantém você de pé no momento mais difícil. E era nesse momento que Jesus estava dizendo para eles que eles tinham que ficar de sentinela em oração. E ali a carne os venceu, o cansaço os venceu, eles dormiram. Jesus desce agora e encontra os discípulos dormindo. E a oração que te mantém de pé no momento mais difícil da tua vida. E eu creio que se eu for perguntar para algumas mulheres que estão aqui, e se elas forem dar testemunho delas, vão dizer que se não fosse a oração, se não fosse o Senhor, a oração, vocês não estariam de pé aqui hoje, para a glória de Deus. Mas o Senhor, pela sua glória, tem vos sustentado em nome de Jesus. Tem vos guiado, tem vos fortalecido, tem renovado a vossa fé. Aleluia. Cada dia de manhã o Senhor dá um renovo para você. Aleluia. Cada dia de manhã, aleluia, tem um novo amanhecer. Glória a Jesus. Sob Cobanácio. E nos dias de angústias, quando palavras humanas falham, quando os sentimentos são confusos e o chão parece sumir debaixo dos seus pés, é a oração que te sustenta, minha irmã. Não apenas orações bonitas ou elaboradas, mas aquelas orações sinceras, feitas com lágrimas, com gemidos, ou até mesmo em silêncio, porque tem momentos que você não tem nem palavra, mas você dobra o teu joelho e você entrega o teu espírito diante do Senhor. E são essas orações, aleluia, que tem vos sustentado. Quando tudo desmorona por fora, e a comunhão com Deus que te mantém firme por dentro. Coisa linda. Jeremias vai nos dizer algo. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Eu amo essa palavra. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é nesse momento que tudo ao teu redor está desmoronando. Mas por dentro, você está firme com Deus. As pessoas estão olhando o externo, mas o interno, só quem vê é Deus. Só Ele que está vendo o que está se passando dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, aleluia, o Espírito está chamando as vigilantes. A palavra certa é essa. O Espírito está chamando as vigilantes. O Espírito Santo está despertando sentinelas, intercessoras, atalaias do Senhor, que vigiam pela casa, pela igreja, pela cidade, que não descansam enquanto a palavra não se cumpre, que intercede até que o céu se manifeste, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua vida. Em Isaías, capítulo 62, do versículo 6 e 7, sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas não se calarão. Aleluia. Rabachubia sebe, cobanarassai. A oração é o pulso da guerra. Você pode estar com a espada da palavra, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, mas sem oração você não resiste, não discerne e não avança. Oração é o que transforma o soldado armado em soldado ativo. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. E hoje o Espírito te chama a voltar ao lugar da oração, a permanecer vigilante na madrugada, a orar com intensidade, não por obrigação, mas por paixão e estratégia. Ser aquela que vigia pelos outros, como Paulo diz, suplicando por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, eu queria que você, mais uma vez, colocasse a tua mão no teu coração. E eu queria fazer uma oração final para você nesse momento agora. E vamos ceiar para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Ensina-me a orar no Espírito. Talvez você está dizendo, Senhor, me ensina a orar no Espírito, porque eu preciso aprender. E já falamos aqui na outra aula que quando pedimos ao Espírito Santo, o Espírito Santo vem e nos ensina a orar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor, desperta o intercessor dentro de mim.
Leva-me à profundeza que os meus próprios pensamentos não alcançam. Que a minha oração, Senhor, seja como incenso agradável diante do teu trono. E que meus lábios, ó Pai, e os lábios de cada uma dessas mulheres que estão aqui, sejam instrumentos de guerra, vida e restauração. Que cada súplica, Pai, que elas estão levantando agora dentro do vosso coração, Labachúbia, Sébia, mesmo entre lágrimas, Labachúbia, carregue o peso da autoridade do teu nome. Dai-me discernimento espiritual, Senhor. Abre os olhos de cada uma delas, ó Pai. Abre os olhos do nosso entendimento para reconhecer os tempos e as estratégias do inimigo. Que eu não seja apanhado de surpresa, mas esteja alerta, revestida e posicionada no campo de batalha, Senhor. Guarda, ó Deus, a nossa mente com o capacete da salvação, Senhor. Afirma os nossos pés com a preparação do evangelho da paz e que nós possamos nos levantar todos os dias com a armadura completa, Senhor amado, sem rachadura, sem falha, sem fragmentos na nossa armadura, meu Deus. Pronto para lutar com fé, obediência e verdade diante do Senhor, Pai. Senhor, nós te pedimos nesta noite, fortalece-nos, ó Pai. Fortalece cada uma delas, Senhor, nos dias maus, ó Pai. Porque tu sabe, Pai, quais são os dias maus sobre a nossa vida. Tu sabe, ó Pai querido, esses dias que têm batido em nossa porta, que achamos até mesmo, Pai, que não vamos suportar. Mas o Senhor tem nos revestido com a sua armadura, Pai. E nessa noite, nós estamos aqui não só aprendendo, mas ativando a nossa armadura diante do teu trono, da tua glória, diante do teu reino, Jesus. Estamos ativando a nossa armadura espiritual, Senhor Deus da glória, Abachúria Sébia, Lamante Raia Sai. Porque, Senhor, quando as forças faltarem, se tu a nossa força. Quando o silêncio parecer prolongado, Senhor, se tu a nossa certeza. Quando a guerra aperta, faz, Senhor, nos lembrar que tu já venceste por nós na cruz do Calvário, para a glória do teu nome, Jesus. Arabaxúbia, Sébia. Levanta-nos, ó Deus, como atalaia do teu reino, Nabaçúbia, Sébia. Não quero apenas orar por mim, mas clamar pelos outros. Quero estar na brecha, pelos lares, pelas igrejas, pelas nações, para a glória do teu santo nome, Espírito Santo. Arabaxúbia, sabe? Por aqueles que estão caídos, presos, perdidos ou esquecidos, ó Pai, que possamos ser essas guerreiras, que possamos ser essas atalaias, que possamos ser, Senhor, essas intercessoras para orar por essas vidas, por nações, por Estado, por comunidades, ó Deus de mistério. Senhor, unge-nos com teu Espírito, ó Pai. Não quero, Senhor, nós não queremos mover por emoção, ser movidas por emoção, mas por direção do teu Espírito. Não quero falar palavras vazias, ó Deus. Não queremos, ó Pai, mas liberar decretos proféticos guiados por ti. Porque sabemos, ó Deus, que da nossa boca, Senhor amado, são palavras proféticas que saem. Porque da nossa boca, ó Deus, são sementes, semente que vai para o teu reino e que dá fruto, ó Pai. Pai, da nossa boca, Senhor, sai profecias, decretos de profecias, Pai. Então, Senhor Jesus Cristo, queremos sim, Senhor, liberar decretos proféticos guiados pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Alamarabachuri, a Sébia, Ramanto de mistério de Cobanaraçaio. Que nós sejamos a voz no deserto, chama que não se apaga, Jesus. Vaso quebrantado, disponível e cheia da tua glória, para que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, Deus. Porque tudo é por ti, tudo é para ti, ó Deus de mistério. Labachúria Sébia. Desperta, meu Senhor, a guerreira
que dorme, Senhor, em cada uma dessas mulheres. Desperta nesta noite, Pai. Labassúbia, Sébia, Arabaxúbia. Desperta, Senhor, a intercessora que carrega o teu fôlego, meu Deus, nesta noite. Emanto de Rabassúbia, Cobanarachébia, Ramanai. E que nós nunca deixamos de orar diante de ti, Senhor, de clamar o teu nome, de interceder por ti, ó Pai, até que o teu reino venha, até que o Senhor nos ouça, Deus. Senhor Deus de mistério, Alabachúria, Sébia, Ramanai, em nós, em nossa casa, né? Em nossa geração, ó Pai, queremos estar sempre prontas, ó Pai, a orar, Pai querido, nos ensina, Pai, a olhar somente para Ti, que é autor e consumador da nossa fé, e não olhar para trás, não olhar, Senhor, para as perseguições, não olhar, Senhor amado, Senhor, para as adversidades, para as lutas, para as guerras, mas olhar para um Deus que tem cuidado de nós, que é o nosso socorro, que é a nossa força, Alabaxebe, Andaraçai, que tem o poder para mudar toda a situação, Pai. Oh, Senhor, dá força para cada uma de nós, oh Deus de mistério, para que possamos, Senhor, usar a armadura que Tu, Senhor, ativou em nós nessa noite, Pai, Rabachuba, sem medo, sem dúvida, Pai querido, Pai amado, mas olhando somente para Ti, ó Pai querido, e avançando no Teu nome, Senhor, para o Teu reino, Deus. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Yeshua Hamashia, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos essa sala nas Tuas mãos, nós entregamos esse estudo nas Tuas mãos, ó Deus, nós entregamos, Senhor amado, a cada componente dessa armadura que foi ativada em nossas vidas nesta noite. Nós entregamos esse estudo, ó Pai, e queremos já te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade de estar, Senhor, essas 2 horas, Senhor, contigo, Pai, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, Senhor, ouvindo, Senhor, revelações do alto céu, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque tu tens sido um Deus tão zeloso para conosco, Pai. Tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural. Jesus de mistério, continue, Senhor, a nos chamar, Senhor, para aprender, a nos resgatar, Pai querido, Pai amado, a nos acordar, meu Deus, nesse tempo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, que a nossa vida seja uma vida pautada em oração, Senhor, para receber aquilo que o céu tem preparado para nós, em nome de Yeshua Hamashia, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, povo de Deus? Quantos podem abrir o microfone e glorificar? Amém, amém. Glória a Deus, amém. Glória, amém, glória a Deus, aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos... Eu sei que tem algumas pessoas aqui que entraram aqui e que não ficaram preparadas para fazer a nossa ceia. Eu quero agora, nesse momento, convidar você a se preparar aí. E aqui eu quero me despedir dos nossos irmãos que, aleluia, vão estar ouvindo, né, essa gravação. Que Yeshua venha falar em vossos corações muito mais, amém? E que vocês possam ser ativados dessa armadura espiritual. E que você entenda, né, a importância de cada componente dessa armadura sobre a tua vida. Estamos num tempo de guerra, mas temos que lembrar que o nosso general é Cristo, aleluia. E é Ele que nos conduz para a glória de Deus. E se nós estivermos em obediência com Ele, aleluia, todos os dias, Ele nos dá oportunidade, aleluia, de ser revestido deste poder, do poder de Deus, ser cheia do poder de Deus, da unção de Deus. Um beijo no seu coração e que você possa aqui se inscrever no nosso canal, curtir e comentar, compartilhar para a glória de Deus. Um beijo e até a próxima vez.